Olá, olá, leitores da Folha. Começando agora mais uma entrevista aqui no Jornal Folha da Terra. Hoje, o nosso entrevistado vai falar sobre segurança pública. 27 anos de experiência na Polícia Civil, chefe da Polícia Civil por alguns momentos, de 2009 a 2011, 2020 a março, mais ou menos, desse ano, ele foi secretário de Polícia Civil. A gente está aqui com o doutor Alan Turnovski. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, expor um pouquinho da nossa experiência na área de segurança pública. Estou à disposição aí para o que o seu público quer saber. Beleza, a gente pode começar falando um pouquinho da carreira do senhor, né? Tantos casos aí nesses 27 anos. Pode falar alguns marcantes da carreira, talvez o do Jacarezinho, né? Que é histórico, é marcante. Eu acredito que eu tenho 27 anos, entrei como delegado de polícia em 96. Segui a carreira comum de todos os delegados no início, tirando plantão, até que em 2003 me tornei o diretor de polícia especializada que fazia as grandes operações no Rio de Janeiro. Fiquei 6 anos nesse cargo, chefiei muitas operações naquela época. E depois tive a oportunidade de ser pela primeira vez chefe de polícia civil em 2009, onde eu fiquei até 2011, quando da tomada do Alemão. Fiquei 8 anos fora da polícia depois disso, por discordar da diretriz dada ao projeto das UPPs, e voltei em 2019, já no governo Witzel, dirigindo a capital, e com o governador Cláudio Castro fui convidado para ser reconduzido ao cargo de chefe da instituição, dessa vez como secretário de Polícia Civil. Nesses 27 anos, eu tive a oportunidade de pessoalmente ir em várias operações, de chefiar grandes operações conjuntas. Eu acho que a tomada do Alemão foi um marco na história das polícias. Você tomar a Vila Cruzeiro, depois você tomar o Alemão, e você vê a receptividade das pessoas. Aquela operação, foram quase 40 toneladas de maconha apreendida, mais de 1.000 armas, diversos presos. Então foi uma história marcante. Mais recentemente a gente teve aí a Operação do Jacarezinho, que é uma operação onde você, como a de agora, né, da Vila Cruzeiro, você vê uma facção criminosa organizada politicamente nas mídias sociais, enfrentando o Estado, acreditando que possa enfrentar o Estado, acreditando que aquele território lhe pertence, quando na verdade o Estado vai ser sempre mais forte. O Estado representa o bem, ele sempre vence o mal. E mais uma vez, desse enfrentamento, nós tivemos diversos criminosos neutralizados e, novamente, a articulação para se tentar proteger bandidos que enfrentam o Estado. Então, é um caminho sem volta, é um caminho que o Estado nunca vai permitir que essas pessoas dominem o território e não leve direitos humanos para aquela comunidade que lá mora. Acho que fica a lição desse histórico de vitórias do Estado para que eles não enfrentem o Estado, deixem a população local em paz. E o Rio, com certeza, está mais seguro no pós-Jacaré, no pós-Vila Cruzeiro, com quase centena de criminosos a menos para roubar as pessoas em suas casas, assaltar na rua e fazer aquilo que desejam de mal com a população local. Então, vamos em frente. Nessa questão de caso marcante, fora esses que o senhor citou, algum caso específico, pontual, lá no início da carreira, que o senhor lembra, assim, que marcou? Eu tenho um caso que eu sempre lembro, que foi, eu trabalhava na DRFA, né, na Rubens e Ford de Automóveis, e por volta de 5 horas, eu estava indo para casa, e parei ali, tem uma rua chamada Rua dos Lustres, no Rio de Janeiro, e eu parei no sinal, e 2 carros à minha frente, 2 bandidos, 2 ladrões, apontam uma arma para uma pessoa, tiram o motorista, que era o dono do carro, carregam ele até a calçada e, do nada, um dos bandidos começa a agredir aquela vítima que já ia ter seu carro roubado e em nenhum momento reagiu. Eu fiquei observando e no momento que eles retornavam para o carro,
eu não aguentei, né? Eu estava num ritmo operacional e fui abordá-los. E naquele momento houve uma troca de tiros. Eu consegui não ser atingido e naquele momento acabou que os 2 criminosos foram mortos na troca de tiro. Você estava sozinho? Eu estava sozinho naquele dia. Não aconselho ninguém a fazer aquilo, mas é o impulso, é aquela vocação que você tem na sua vida. E foi um momento que ficou marcado especialmente para mim, mas que graças a Deus a vítima, dona do carro, ficou ilesa, as pessoas ficaram ilesas e somente os 2 ladrões, os 2 roubadores acabaram neutralizados. Então, é uma história que eu estou falando de 2001, né? Então, assim, uma longa carreira aí de combate ao crime organizado. Doutor, o senhor estava falando sobre leis fracas. Esse pacote anticrime, né, que é uma lei recente, na sua visão, atrapalhou ou não o combate à criminalidade? O pacote anticrime ele vem em 2019. E um pacote que traz que você tem progressão de regime num crime hediondo, num crime violento. Você esquarteja uma mulher, você mata uma mulher, é condenado a 30 anos. Você tem direito à progressão de regime com 5 anos. É óbvio que o crime passa a compensar. As pessoas passam a ter menos medo de praticar crime. Eu acho que esse é o ponto hoje nevrálgico, principal da atuação contra o crime organizado. A polícia do Rio, as polícias de todos os estados prendem diariamente e a população não sabe que no dia seguinte está todo mundo solto novamente. E muitas vezes, num crime violento, fica muito pouco tempo preso. Então, na verdade, a gente ganha a guerra nos estados, a polícia, o estado enfrenta o crime organizado e leva eles à prisão, a julgamento, mas mesmo julgados e condenados há muito tempo, o pacote veio beneficiando eles com uma progressão de regime e pouco tempo preso. Então, tem que ser mudado. Tem que ser avaliado pela sociedade o que a maioria quer. Porque o que me parece é que, apesar da lei ser a vontade da maioria imposta a uma minoria, eles fazem leis hoje que uma minoria impõe a sua vontade à maioria. Então está na hora de discutir isso e passar essa batalha contra o crime organizado para Brasília. Porque nos estados a gente ganha, mas a gente perde nas leis fracas que hoje foram criadas para proteger, para defender criminosos. Então, na sua visão, se o bandido hoje pegasse de ponta a ponta, né, a pena completa, digamos assim, ele teria mais receio em cometer o crime? Veja bem, vamos dizer que você contrate alguém para matar uma pessoa. Essa pessoa, sabendo que vai ficar 30 anos preso, você acha que ela vai ter menos vontade de matar alguém, de receber essa proposta e aceitar, do que ela ficar 5 anos preso? Se ela for descoberta e ficar só 5 anos preso, dependendo do valor que vão pagar para ela matar uma pessoa, ela pode colocar na balança, não, vale a pena, vou ficar 5 anos preso. Agora imagina você passar o resto da vida, 30 anos preso. Então é óbvio que a cadeia, ela faz com que o criminoso tenha medo de praticar o crime. E é isso que a gente precisa, leis duras, leis que façam que o criminoso violento fique 30 anos preso em regime fechado. É assim que acontece em outros países. Você nos Estados Unidos, você mata alguém, você já sabe que vai ficar 30 anos preso. Não tem esse negócio de progressão de regime. A cadeia ressocializa, não ressocializa. Na verdade, o que eu vejo é o criminoso, ele sai da cadeia e comete outro crime, sai da cadeia e comete outro crime. O que gera mais violência é a impunidade. Então, para mim, cadeia, mesmo que não ressocialize o criminoso, isso é uma coisa muito mais da pessoa do que da cadeia, ela evita que esses criminosos cometam tantos crimes contra a sociedade de bem. Doutor, a gente tem no interior, né, do estado aqui do Rio, cada vez mais a gente viu, desde a instalação das UPPs e tal, uma migração de violência para o interior. Isso é sabido por todos, né? E o senhor acha que essas cidades do interior têm alguma possibilidade de voltar às cidades que eram mais pacatas, digamos assim? Eu digo que durante a UPP, eu saí em 2011. Pós tomada do Complexo do Alemão, me retirei da Secretaria de Segurança por discordar, por divergir da linha adotada no projeto UPP. Eu acho que quando começa a reaparecer traficante, quando você começa a perceber que o controle daquele território está começando a
a ser desrespeitado e você não para o projeto e corrige o que está dando errado, eu acho que isso é politizar a segurança pública e foi o grande erro da UPP. Você afastar a Polícia Civil da investigação porque ela estava dizendo que o controle estava sendo perdido, eu acho que foi uma atitude política que não poderia ter sido feita. E aí o que acontece? Você tira a polícia de investigação, então o bandido saiu, por exemplo, do Complexo do Alemão e foi lá para uma cidade do interior. Você deveria o quê? Com a investigação? Você deveria ir lá e prendê-lo, sem tiro, num local que ele acabou de chegar. Mas quando você tira a investigação, ele fica à vontade lá. O que ele fez? Ele pegou o seu armamento, a sua quadrilha e foi para o interior. E aí aumenta, há uma metástase de violência no Rio de Janeiro, que chega ao ápice em 2017. Em 2018 a gente tem uma intervenção federal que nunca tinha havido em todo o Brasil, primeira vez na história. Então era falência absoluta do sistema de segurança. O que acontece? A partir de 2018 é comprado equipamento pelo gabinete militar. Em 2019 muda o governo e entra o governador Witzel. Ali são criadas duas secretarias. E de lá para cá, especialmente com a chegada do governador Cláudio Castro, o investimento nas polícias hoje é enorme. A Polícia Civil e a Polícia Militar são autônomos e decidem onde vão gastar o seu orçamento. E você percebe que de 2019, especialmente de 2020 para cá, e 2022, mesmo pós-pandemia, que a gente teve 2019 e 2020, a pandemia. Então você poderia dizer, os índices baixaram de criminalidade porque teve a pandemia. Só que 2021 voltou a circulação normal de pessoas e os índices continuaram baixos. Então o que tem são duas polícias mais fortes, duas polícias com investimento, com autonomia, que estão dando sim bons resultados. Nós temos hoje, em 2021, no interior, já índices equivalentes a 2011. Então, realmente, houve uma diminuição da violência. Agora, a gente tem que entender que no interior, muitas vezes, está chegando progresso, está chegando desenvolvimento. Isso vai levar para lá uma criminalidade que vê riqueza e quer tirar a riqueza das pessoas. Então, aí a polícia tem que estar atento. E a gente está atento. A gente está trabalhando aí com compra de muita tecnologia, de reforma de equipamento e concurso público. Então, para o interior, qual é o critério? Primeiro, a gente quer colocar 1.000 homens no interior, dobrando o efetivo de todas as delegacias do interior. Levar para lá equipamentos de inteligência, levar para lá poder o delegado e sua equipe de investigadores poder usar drone, poder usar helicóptero, poder usar o Celebrate, que é a busca de informação, poder buscar na mídia social informações. Para quê? Para que evitar que com esse crescimento, que é muito bom que o interior se desenvolva, gere emprego, não gere violência. Para isso a gente está se preparando, para isso a gente está investindo e fazendo concurso público. E eu acho que 2022 vai ser a gente já vai para a academia de polícia e 2023 a gente está dobrando o efetivo, se Deus quiser, de todo o estado, de todo o interior do estado, levando e garantindo a tranquilidade local. Então acho que a gente pode sim ter uma previsão de um futuro mais tranquilo, se mantendo o interior de forma mais calma, que é o objetivo de todos. Doutor, quais são as principais diferenças e problemas entre o combate à criminalidade nas regiões metropolitanas e no interior? São realidades totalmente diferentes, né? Mas quais seriam as principais dificuldades e diferenças? Olha, eu acho que a polícia hoje está num combate equilibrado dentro dos seus eixos. Por exemplo, você tem a delegacia de bairro, a delegacia dos municípios, que elas têm que se preocupar com o quê? Com o bem-estar da população, principalmente com o roubo contra o cidadão. Esse é o foco que tem que ser dado e é o que foi dado a partir de 2020, com a minha chegada na secretaria pelo governo Cláudio Castro, que é delegacia de bairro, delegacia de município, cuidam do bem-estar da população. Esse é o foco do interior. Dobrar efetivo para que eles trabalhem na proteção à sociedade. Mas você também tem outros eixos. O eixo do crime organizado e o eixo da lavagem de dinheiro, que também podem ser utilizados. O que a gente não pode permitir é que o crime organizado avance para dentro do interior, que a gente tem que usar os outros eixos. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa, trabalhar bem a delegacia do bairro e a delegacia do seu município, como eu falei, fortalecendo efetivo e equipamento, eu acho que a gente segura a chegada desse crime organizado,
que ainda não existe no interior como na capital, e aí a gente vai ter um interior mais tranquilo. Falando agora de debate mais para Brasília, né? Muito se fala sobre a questão de mexer nessa questão da maioridade penal. Né? Sou a favor, é contra, acha que isso pode influenciar no combate à criminalidade, pode ter bom resultado a diminuição da maioridade penal? Eu entendo que no crime violento, quando um menor de 16, 17 anos pratica um crime violento, ele precisa de um tratamento um pouco mais longo. Então, nesses casos, matou, traficou, participou de guerras, com armamento de guerra entre facções, eu acho que esse adolescente infrator que comete esse crime violento, ele deveria ser punido mais severamente. Ele deveria servir de exemplo para outros que não vale a pena virar criminoso. Mas no caso de pequenos crimes com pequeno potencial ofensivo praticado por adolescentes, eu acho que isso aí deveria ser mantido, dar uma oportunidade a ele de ser educado até a idade de 18 anos. Mas crime violento, eu acho que não faz diferença um adolescente de 16 ou um maior de 18 anos. E sobre essa questão da descriminalização das drogas, o senhor acha também que influenciaria se mexesse na lei? Sou contra. Primeiro, que mesmo que você tire a droga das comunidades do Rio de Janeiro, isso não vai gerar menos violência. O que faz o bandido hoje ficar naquele território, ter violência naquele território, é exatamente a proteção do seu território. Vou explicar melhor. Se você tirar a droga da Rocinha, por exemplo, a droga hoje equivale a 30% do faturamento da Rocinha. 70% ali é de cobrança de taxa. Taxa de segurança, taxa de transporte alternativo, moto e Kombi, taxa de internet, taxa de gatonete e assim por diante, gás. Então, o faturamento deles, grosso do faturamento deles, 70% do faturamento hoje, tanto da milícia quanto do tráfico de drogas, é em cima de cobrança de taxa. Tira a droga. Tu acha que eles vão abrir mão disso? Então, eles vão continuar numa guerra por aquele território para dominar esse mercado de taxa. Na verdade, o que acontece é que a droga tem todo um romantismo, tem todo o armamento que precisa para que seja desenvolvido esse comércio ilegal, e aí você tem bandidos empoderados, que se acham empoderados por causa da arma, com aquele poder local. Isso faz com que a quadrilha brigue por aquele território. Mas o que dá lucro para o traficante hoje, muito mais do que a droga que ele tem que trazer do Paraguai, tem toda uma logística, tem que corromper pessoas, tem que corromper em todos os níveis, a taxa. Quem não precisa investir nada é só bater na sua porta e cobrar o valor. Então, eu sou contra a liberação da droga, e quem diz que liberando a droga, vai acabar com a violência, está pelo menos 20 anos atrasado, que esse discurso já mudou com o traficante cobrando taxa. Então, sou contra e digo mais. Também ouvi durante muitos anos, já que a gente está falando de drogas, que drogas eram um caso de saúde pública e não de polícia. Pois bem, eu, secretário de Polícia Civil, sou chamado numa reunião que cracudos, viciados em crack, estão furtando cabos da Supervia e parando os trens da cidade. Viciado em droga, libera droga. Vocês defendem a liberação da droga. Furtando não tem violência. Então, furto sem violência, pelo que vocês construíram no pacote anticrime, ninguém fica preso. Então, se não fica preso e é uma questão de liberação de droga, o que você está chamando a polícia? Por que você não chamou o médico? Por que você não chamou alguém para se dar tratamento a ele? Porque nunca vai ser só um caso de saúde pública. A droga ela sempre vai terminar num caso de segurança pública também. Então, a tese deles, que está aí há 20 anos, deu errado. Eles, na prática, eles não conseguem sustentar a sua teoria. Então, está na hora de reconhecer que deu errado e dizer, olha, a droga tem que ter tratamento, mas tem que ter polícia para não virar um caos social. As pessoas de bem que pagam seu imposto são obrigadas a ser furtadas todos os dias e ver o furtador saindo pela porta da frente no dia seguinte. As pessoas têm o direito de ir e vir na sua calçada, o comerciante tem o direito de expor sua mercadoria nas suas vitrines com ruas limpas, com ruas desobstruídas. Então isso tudo gera desenvolvimento, gera riqueza, gera emprego. Então quando você faz
do Rio de Janeiro e do Brasil, um país em que não há regras, cada um pode fazer o que quiser, você está acabando o quê? Com o desenvolvimento do país e, evidentemente, que isso vai gerar pobreza e um país de miserável no futuro, como aí a gente tem em outros países aí do nosso lado. Doutor, a gente estava conversando antes aqui da entrevista, né? Não é novidade para ninguém, o senhor é pré-candidato a deputado federal, né? Por conta exatamente dessa luta, né? Esses anos todos contra a criminalidade. Mas o que motivou exatamente essa decisão de vir como pré-candidato? Como eu contei minha história aqui, eu até 2011, eu estava na polícia e lá a gente tinha leis duras, mas que não eram aplicadas. Mas as leis estavam lá, estavam corretas, puniam o criminoso. Eu fico 8 anos fora e quando eu volto em 2019, especialmente pós-pacote anticrime, o que eu vi que eles mudaram a lei, eles conseguiram mudar as leis. E as leis hoje não permitem que a gente faça um bom trabalho. Então a gente ganha a guerra no Rio de Janeiro, a gente prende a criminalidade no Rio de Janeiro e sai pela porta da frente. Por quê? Porque a gente está perdendo a guerra em Brasília. Então, se eu acredito no combate ao crime organizado, como eu acredito e sei fazer, tenho 27 anos de entregas para a população do Rio de Janeiro, eu acho que a população tem que saber que a gente está perdendo essa guerra em Brasília, tem que saber que as leis mudaram e que aquela pessoa que furta seu celular, aquela pessoa que trafica sem armas, mas trafica e é preso sem arma porque dispensou a arma naquele momento da prisão, ela sai pela porta da frente hoje em dia. As leis permitem isso. As leis foram modificadas por uma minoria. E perguntando em todos os locais que eu sou recebido, quem é a favor, quem é contra, a maioria esmagadora é contra esses benefícios. Bem, se é contra esses benefícios, onde é que eu tenho que lutar? Se eu estou prendendo, eles estão sendo soltos. Eu tenho que lutar para a mudança dessas leis. Isso que me motivou. Porque na minha carreira, a minha vocação é ser policial, é ser delegado de polícia. Eu, graças a Deus, tive sucesso na minha carreira, chegando 2 vezes ao ápice da minha carreira. Mas agora eu vou, sim, ter que fazer um exercício de buscar leis, levar minha experiência, tentar levar minha experiência para Brasília. Para quê? Para poder equilibrar aquele discurso. Porque quando vierem com balela, quando vierem com teorias que só cabem numa página vazia de um livro, aí eu vou falar, isso não funciona. Isso é um mito. Isso não é verdade. E eu vou explicar por que não é verdade. Porque a sociedade ela não é obrigada a conhecer de segurança pública. Mas eu sou obrigado porque eu estou há 27 anos recebendo salário para isso. E vou lá e vou discutir com aqueles que enganam, que transformam leis duras em leis para defender criminosos, numa aberração que prejudica toda a sociedade. Aí eu vou ter que cumprir a missão e vou cumprir a missão, se Deus quiser. O senhor acha importante a pessoa, o cidadão hoje que está pensando em quem vai votar, escolher pessoas para votar que pensam nessa mesma linha para conseguir aprovar leis mais firmes, como tolerância zero, como o senhor geralmente menciona? Eu estou numa pré-campanha, eu tenho que ainda ser aprovado pelo partido para poder virar candidato, e eu acredito com tolerância zero. Então, hoje, na minha pré-campanha, o que eu quero mostrar o que é o tolerância zero para essas pessoas. Que é o que é tolerância zero? O tolerância zero é punir o crime na raiz para que não possa punir só depois de uma tragédia, quando ele se torna violento. Eu vou dar um exemplo. Você lembra o caso de São Paulo? 2 pessoas estavam andando, um casal, chega um motoqueiro e acaba matando o namorado que, de certa forma, tentou defender a mulher ali, a sua namorada. Sim. Pois bem, se a gente tivesse prendido aquele elemento, aquele criminoso, antes dele matar aquele rapaz, ele teria sido solto porque era uma arma de calibre permitido, ele sairia pela porta da frente da delegacia. Então, hoje, a gente tem que aguardar ele cometer um crime, um latrocínio, para poder matar uma pessoa, para poder prender. Por que eu não posso prender ele antes? Por que eu não posso prender ele quando ele está no carro roubado, quando ele está com uma arma andando pela rua? Por que eu tenho que esperar uma tragédia? Por que transformaram o direito penal do Brasil em um direito penal da tragédia, quando a polícia só pode trabalhar depois de uma tragédia? Isso tem que mudar. As pessoas não podem concordar. Vai esperar alguém da sua família morrer? Vai esperar 3 crianças morrerem? Vai esperar uma mulher ser esquartejada? Vai esperar um médico na Barra ser roubado e aí talvez reagir ou talvez se assustar e morrer?
Lembra o caso do médico da Barra? Sim. Então, assim, são diversos casos que a gente vê que a polícia só trabalha depois de uma tragédia. Excepcionalidade é sinônimo de tragédia, é sinônimo de preconceito. Porque o que é considerado excepcional na comunidade tem que ser considerado excepcional também na sociedade formal, na área formal da cidade. Se você acha que se eu botar lá em Rio Bonito uma barricada na entrada da cidade com traficantes vendendo droga de sexta a domingo com som alto é uma normalidade, você vai chamar a polícia? Porque quando você leva isso para dentro de uma comunidade, você acha normal. De quem é o preconceito? Da polícia que trabalha dos dois lados ou dos defensores de bandidos que, na verdade, roubam a voz da comunidade? Então é isso, essa é a luta do Tolerância Zero. E se alguém concordar com isso, mais na frente a gente vê como é que fica. Doutor, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os leitores da Folha, para quem acompanha a gente nas redes sociais, no YouTube também. O que a população pode esperar do trabalho da Polícia Civil? O que pode esperar do trabalho do Alan Turnovski? Da Polícia Civil, ele pode esperar o compromisso que sempre teve de combate à criminalidade. E o que eu poderia dizer para uma população hoje de bem é que eles se politizem, que eles não deixem de votar. Escolha o seu candidato, porque se você se omitir, aquela minoria vai continuar sendo a maioria lá em Brasília. E é nisso que a gente está perdendo. Eu sei que vocês têm que trabalhar, sustentar a família, ter seus problemas, e essas pessoas que lutam por isso, elas são pagas para viver em política. Mas a gente é maioria. Então, pensem politicamente, exerçam o seu direito de voto, porque essa vai fazer a diferença nos próximos anos para o Brasil. Muito obrigada, doutor. A gente chega ao final da nossa entrevista. Gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui até agora. Doutor, muito obrigada pela entrevista. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.